Olá a todos! Em vídeos anteriores aqui no canal, fizemos um Blink em Assembly para o Arduino Nano, mudando o estado do pino PB5, que é o pino associado ao LED que vem soldado na placa de desenvolvimento, que é o mesmo pino digital 13 do mapeamento do Arduino. Aqui nós temos a linha de execução do nosso microcontrolador. No código que fizemos, o chip passa um tempo para trocar o estado do LED, e leva outro tempo, este bem maior que o primeiro, para decrementar um contador e executar instruções de sem operação, chamadas de instruções NOP. Terminada a contagem, o chip volta a trocar o estado do LED novamente, fazendo isso repetidas vezes. Mas repare que, durante a fase de contagem, o processador gasta todo o tempo decrementando contadores e executando instruções NOP. Não seria excelente se nós pudéssemos aproveitar o processamento do chip durante esta fase para realizarmos outra tarefa? A maioria dos microcontroladores, e isso inclui o chip do Arduino Uno, dispõe de timers, que são contadores e divisores de frequência, que recebem um sinal de clock e, de acordo com algumas regras, mandam um sinal de interrupção via hardware para o processador, liberando-o para que ele possa executar outras atividades, enquanto a interrupção não acontece. No vídeo de hoje, vamos adotar esse recurso que existe no Atmega 328P, que é o microcontrolador embarcado nas placas Arduino Uno e Arduino Nano também. Vamos trocar o estado do LED PB5 assim como fizemos antes. A diferença é que, na fase de espera, o processador fará verificações em loop infinito, que é uma forma de simularmos a execução de uma tarefa qualquer. E o LED apenas terá o seu estado trocado novamente depois que o timer interromper a execução do processador, que ocorrerá em intervalos de tempos regulares. Este é o nosso código. Vamos começar declarando o clock do microcontrolador, que é de 16 MHz. Depois, vamos importar as bibliotecas AVR e libc necessárias para o nosso código. Vamos abrir um espaço na memória para armazenarmos um número positivo de 8 bits, que servirá de contador extra para uma piscagem que possa ser notada a olho nu. E aqui nós temos a abertura de uma ISR, Interrupt Service Routine, correspondente ao overflow do timer 0. Repare na tabela de interrupções do microcontrolador, que existe um endereço exclusivo para tratamento de interrupções desta origem. A nossa fonte de clock, no projeto do vídeo de hoje, será o próprio clock do processador. Para gerarmos um sinal visível a olho nu, precisamos dividir esta frequência. O Atmega 328P oferece alguns divisores de clock no próprio chip, chamados prescalers. Vamos utilizar o maior deles, o que dá um ciclo de clock a cada 1024 ciclos de clock de entrada. Como o clock do chip é de 16 MHz, ou seja, 16 milhões de ciclos por segundo, a saída do prescaler será de 15.625 ciclos por segundo. Para realizarmos esta divisão, temos que acessar o registrador TCCR0B e escrevermos um nível alto nos bits 0 e 2 do seu registrador. Esses bits em particular chamam-se CS00 e CS02 respectivamente. Podemos ver a linha 19 na função main, em que esta operação é realizada no registrador TCCR0B. Repare que é o que acontece neste diagrama. O sinal de clock vai para o prescaler, que tem 10 bits. É daí que podemos concluir que não podemos dividir mais do que 1024 ciclos de clock. E, de acordo com os bits CS00, 01 e 02, teremos uma saída com o sinal de clock dividido. O sinal do prescaler irá para o contador do timer, que possui 8 bits de largura. Como o sinal do prescaler ainda tem uma frequência muito alta para percebermos a olho nu, vamos utilizar toda a largura do contador do timer para o nosso projeto. Desta forma, precisaremos da interrupção no overflow desse timer, que, como tem 8 bits, dividirá a frequência recebida em 256 unidades, dando aproximadamente 60 Hz de frequência, que, apesar de ainda não poder ser notado a olho nu, já está mais próximo do que precisamos para notarmos. Para dividirmos ainda mais o clock, vamos implementar um contador via software, que terá um espaço reservado na memória do tamanho de 8 bits, que chamaremos de counter. Ele será incrementado toda vez que o processador for interrompido com o overflow do timer 0, exceto quando ele estiver com 20 unidades. Neste caso, ainda na própria rotina de interrupção, haverá mudança de estado do LED PB5, bem como seu próprio valor será zerado. Para que o timer 0 gere uma interrupção no seu overflow, precisamos dar nível alto no bit 0 do registrador TIMSK0. No nosso código, realizamos esta operação na linha 20, na função main. Também temos que inicializar o microcontrolador definindo o pino 5 da porta B como sendo de saída. Para isso, precisamos acessar o registrador de direção de dados, ou o registrador DDR, e dar sinal alto para o bit correspondente ao pino 5 da porta B. E através do registrador da porta B, podemos ligar e desligar o LED, que é o que acontece na ISR. Antes de entrarmos no loop while, precisamos habilitar globalmente as interrupções do microcontrolador. Para isso, vamos colocar uma instrução em assembly diretamente em nosso código em C, que realiza esta tarefa. Esta instrução, de mnemônico say, precisa de apenas um ciclo de clock para ser executada, e habilita as interrupções globais no registrador de status. E no final, entramos no loop infinito while.
Para finalizar, vamos compilar o programa e flechá-lo no nosso microcontrolador utilizando o AVRDUD. Fique agora com o microprocessador em sua placa de desenvolvimento, depois de realizado o flash. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima!